Boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre a dialética hegeliana. Friedrich Hegel, 1770 a 1831, nasceu na cidade de Stuttgart, na Alemanha. Seu pensamento filosófico carrega considerável influência religiosa, decorrente do tempo em que estudou teologia em um seminário protestante. Hegel atuou como professor de filosofia em Heidelberg e posteriormente em Berlim, local em que permaneceu até sua morte. Procurou encontrar por trás da ocorrência de eventos particulares a lei que pudesse expressar a unidade do todo. Certamente foi o último pensador a escrever sobre diversificadas áreas do conhecimento, como estética, religião, história, direito, política, ciências naturais, lógica e filosofia da história. Essa postura enciclopédica, adotada por Hegel, deve ser interpretada como um desejo de unificar os saberes existentes em um sistema único, sua filosofia. O pretenso caráter universal da filosofia hegeliana, a ideia de que sua filosofia era a expressão do todo, decorre da tese segundo a qual a natureza está em constante processo de desenvolvimento. E este se dá à história, concebida por sua vez como etapas do desenvolvimento do espírito, cuja meta é atingir o autoentendimento ou a consciência de si. Na concepção de Hegel, o mundo não é composto de unidades separadas e independentes. Essa coleção de unidades só pode ser imaginada como momentos de realização que inevitavelmente conduzem ao todo. O mundo concebido como um todo organicamente estruturado encontra sua plena expressão em um estado no qual prevalece a mais plena harmonia, isto é, as coisas aparentemente isoladas encontram seu devido lugar no todo, como prefere Hegel, no absoluto. Boa tarde. Começa agora o debate hegeliano, onde vamos falar sobre a tese dos filósofos não aclamados através dos tempos. Como meus companheiros, vamos falar dos pontos principais de suas teses, e eu gostaria que começasse com a introdução. Bom, é importante ressaltar com Friedrich Hegel que a palavra mais importante é o espírito absoluto detém todo o poder. Bom, tem algumas palavras-chave na teoria de Hegel, na sua filosofia, que são diferentes da filosofia tradicional, como o espírito e o ser. Bom, na filosofia tradicional, o espírito é como uma entidade física, fixa, e na filosofia de Hegel ele é tido como irracional. Ele só é tido como racional quando ele é ligado a um todo, que seria o espírito absoluto. E também tem o idealismo absoluto, que não seria nada mais do que não aceitar o finito como verdadeiro. E tem um termo central na filosofia de Hegel, que é a dialética. Bom, particularmente a gente aqui que é fã de filosofia, e principalmente de Hegel, que é um filósofo fantástico que aborda vários temas, como política, história e a sociedade em geral. E é isso, vamos começar da vez. Eu gostaria de começar com a pergunta do internauta que nos mandou agora, do José, de Niterói. Ele pergunta por que a filosofia de Hegel é de difícil compreensão. Bom, não é fácil para ninguém para falar de muitas coisas de uma vez só. E Hegel faz isso, ele une vários saberes. A intenção dele era unir, só tem sentido a filosofia de Hegel se algo for ligado ao todo. Senão, não tem. Por isso que é chamada da filosofia da expressão como absoluto. É, a expressão como espírito absoluto. E o que seria esse espírito absoluto? Seria a finalidade da sua filosofia, que seria o ponto mais alto. Outra palavra-chave nas teses de Hegel é a liberdade. Uma breve pesquisa na internet me mostrou que são dois tipos. Já correta essa informação? Corretíssimo. Então eu gostaria que você falasse quais são esses dois tipos e o que eles expressam. Bom, como você disse anteriormente, são dois tipos. Basicamente, o objetivo e o subjetivo, onde Hegel fala que no objetivo é o estado, onde as leis que regem a coesão, todo esse complexo é objetivo do espírito absoluto. Então ela é objetiva porque parte do espírito absoluto. Seria isso? Sim. Pode continuar. Bom, como também podemos colocar outra observação, o capitalismo seria algo perfeito, pois comprime em total a objetividade do espírito absoluto. Já no
na liberdade subjetiva, podemos compreender que seria a reflexão de cada indivíduo. Então seria o oposto, mas professor. Certeza. Eu recebi uma pergunta aqui, infelizmente não se identificaram, mas essa é para o Pedro. Pedro, você acredita que atualmente existe alguma liberdade na sociedade que vivemos? É uma pergunta muito difícil, porque se considerarmos os órgãos repressores como o Estado, só que na filosofia de Hegel ele não considera esse órgão opressor. Isso vai ser mais bem estudado nas escolas de Frankfurt. E falando de liberdade, de Hegel diz que ao longo da história isso foi evoluindo muito. Como na Grécia Antiga, os únicos que tinham liberdade eram os cidadãos, que seriam aqueles classe mais, os patrícios, classe mais alta. Então esses sim teriam liberdade, já os escravos não. E na sociedade atual, todos têm liberdade, segundo Hegel, e é isso. Então, desculpa, posso... Pode falar. Então, do seu ponto de vista, você acreditou que o Estado, na concepção de Hegel, para os dias atuais, ele mudou de lado no jogo? Basicamente sim, porque ele é um órgão de coesão social. Então ele representa a autoridade do espírito absoluto. Voltando para a dialética, que é o termo central da filosofia de Hegel, mas antes de falar da dialética, eu gostaria que você falasse o que é a dialética. Bom, é um processo escrito no Devir, um processo de mudança, deveria ser, de Heráclito, onde ele é bem mais fácil de explicar com exemplos. O exemplo clássico disso seria do senhor e do escravo. O senhor, que é o que manda na situação, e o escravo. Bom, só existe o senhor porque o escravo também existe, só existe o escravo por causa do senhor. É Então, uma relação de coexistência. Coexistência, sim. E nessa tríade que Hegel denomina, onde existe a tese, a antítese e a síntese, o senhor seria a tese, o escravo seria a antítese. A tese seria o quê? O ser. E o escravo, que seria a antítese, seria o não ser. E desse ser e não ser nasce o vir a ser. Justamente o devir, que é o espírito absoluto. Então, há uma interdependência dessa situação, de senhor e de escravo. Sendo o senhor dependente dessa relação, ele também se torna um como seu escravo. Então, é correto afirmar que a síntese, nesse caso, seria a relação entre os dois? Sim, a fusão. E dessa síntese nasceria uma nova situação. Por isso que está escrito um devir, processo de Bom, para explicar a dialética como ela acontece na prática, a gente vai chamar duas convidadas. Entre, por favor. Vamos logo, seu inútil. Você também não sabe andar? Inútil? Não é você que arruma aquela casa enorme e lava aqueles banheiros. Não fale assim comigo, sou eu que pago o seu salário. Claro que não. Eu não preciso desse emprego. Meu marido tem 2 empregos. Você precisa sim, senhora. Não trisque em mim. Calma. Você aqui, por favor. Isso aqui é um programa de família, não pode tentar pra caramba aqui. Bom, é justamente nesse ponto que a gente queria chegar. De uma dizer para a outra que não precisa uma da outra. Porque é mentira. É justamente o contrário. Bom, na dialética de Hegel, vamos explicar isso na dialética de Hegel. Bom, aqui tem a patroa, que seria a antítese, a empregada, que seria Não, perdão. A patroa, que seria a tese, e a empregada seria a antítese. Então, há uma interdependência entre esses dois fatores. A empregada, como é que ela trabalharia sem ter uma empregada em casa para cuidar na sua casa? Então, há uma dependência dessa relação. E a empregada que disse que o marido tinha 2 empregos, não precisava da patroa, está mentindo, porque o marido não tem não 2 empregos. E isso causa uma junção entre essas duas coisas, uma interdependência muito forte, uma da outra, que é justamente essa dialética de Hegel. É o que ela seria o ser e ela seria o não ser. E dessa junção nasceria o vir a ser, que seria o devir,
na dialética de Hegel? Nessa relação de codependência entre as duas, que seria a tese e a antítese, e a relação delas seria a síntese, que é justamente um resumo da dialética. Outro exemplo é, no mundo burguês de hoje, na indústria, os patrões só vão obter lucro se tiverem operários que estejam trabalhando em conjunto. Então, há uma dependência daqueles operários. Sem os operários não haveria lucro. Então, há uma dependência muito forte nessas duas coisas. E agora, para fechar com chave de ouro, uma paródia feita em colaboração de toda a equipe, Luan Santana hegeliano cantando Meteoro da Razão. Depois que eu conheci, fui seu aprendiz. Ele mostra exatamente o que a dialética diz. A teoria encaixa perfeitamente em mim. Esse quebra-cabeça chegou ao fim. Se tiver dúvida, foque no espírito. Você precisa acompanhar, pois só quem estuda consegue alcançar. Pra te falar, pra te explicar, pra ter melhor compreensão. Ele é o raio da unidade, o meteoro da razão. Explosão de conhecimento, nos ajuda a estudar. Ah, como é bom te aclamar. Tão veloz quanto a luz, com o Hegel entenderei. A filosofia me conduz e pra sempre a amarei. Peraí, já acabou assim? Oxe, pera aí, a gente falou da família. Família!